2 anos de diferença. Mas recentemente agora eu dei um abraço tão gostoso nele que eu estava com saudade. Encontrei meu irmão, eu estava lá na Japuíba, encontrei meu irmão lá, dei um abraço nele. Mas irmãos que não se falam, famílias que não se falam. Deixa eu falar uma coisa para vocês, isso é uma âncora. Isso está prendendo você de viver o extraordinário em Deus. Está prendendo você de aproveitar grandes oportunidades. Rompe com isso logo de uma vez. Rompe com esse passado. Sabe esse sentimento que você carrega dentro de você? Esse sentimento de raiva, esse sentimento de fizeram isso comigo no passado, isso te bloqueia para novas amizades. Isso te bloqueia para novos relacionamentos. Porque você acha que tudo vai acontecer novamente, como aconteceu. Não vai acontecer mais. Não chega disso. Rompe com esse medo de querer experimentar novas amizades, de gerar um relacionamento com novas pessoas. Porque isso te impede até de discipular alguém. Isso te impede, cria uma barreira de você falar de Jesus para alguém, porque você acha que aquela pessoa vai te magoar. É o verdadeiro, aquele cão de rua, que ele está todo machucado, e quando você tenta pegar ele, cuidar dele, o que ele faz? Ele vai para perto de você ou ele tenta te morder? Ele tenta te morder. Por quê? Porque todo o passado dele foi um passado onde ele só apanhou, foi maltratado. E quem vive agarrado no passado não consegue enxergar uma mão que quer levantar, gente. Então a gente precisa romper com isso de uma vez por todas, porque não todas as decisões que você for tomar daqui para frente é baseado na experiência ruim que você teve. Não tem como, a gente precisa romper com isso. Romper com o passado abre uma porta para viver o extraordinário. Diga assim, viva o extraordinário. É o nosso segundo tópico. Viva o extraordinário. Esse é o segundo estágio. E Deus irá remover você da zona de conforto, do palácio que nós construímos, como a gente falou, porque isso são coisas que impedem o crescimento. Existem ambientes que eles não são propícios para crescer. Você sabia disso? Existem árvores que elas ficam muito maiores se você tirar ela do vaso e plantar na terra. Amém? Eu não sou especialista nisso, mas eu sei que eu sei tirar uma planta que está num vaso menor e plantar numa terra, eu sei que ela vai crescer muito. Quer ver uma coisa? Na entrada da igreja, naquela porta de vidro, onde vocês chegaram hoje e viram a intercessão orando. Todo mundo sabe onde é ali, a porta de vidro? Do lado dela tem uma suculenta. Nós plantamos, deve ter uns 2 ou 3 anos. Era desse tamanho que nós ganhamos e plantei ali. A suculenta está gigantesca. É sério, dá uma olhada ali. Ela está muito grande. Num vaso lá em casa está desse tamanho assim, ó. Aqui do lado da igreja está gigantesca. Era um ambiente que ela estava. O ambiente que você às vezes está inserido está impedindo você de crescer. Eu já digo, mas que ambientes são esses? Principalmente amizades. Principalmente andar com pessoas que não têm uma palavra. Isso é perigoso demais. Ah, José, mas é porque eu tenho muitos amigos. Ou você é relapso nas amizades e não tem um padrão nenhum de amizade, acha que todo mundo tem um amigo. Desculpa, eu não tenho isso. Para ser meu amigo, amigo que eu falo, aquele íntimo, tem muito chão. Vai ter que comer 1 quilo de sal comigo aí no mínimo. E 1 quilo de sal leva tempo pra gente comer ele. Não é todo mundo que chegou na tua vida hoje, em 1 mês, 2 meses, que é teu amigo. Não passou dificuldade com você, não experimentou nada contigo ainda. Certa vez, hoje eu não tenho vergonha de dizer isso. Desempregado, minha esposa grávida, eu me emociono até hoje. A gente vai falar. Heitor tal, grandinho. Chegam os pastores lá em casa. Nunca esqueci daquela ação, Jana. Pastora Janaína. Nunca esqueci. A senhora já chegou entrando dentro da minha casa, abrindo o meu armário. Nunca esqueci disso. A senhora não sabe como aquilo me fez um bem. E a senhora perguntou para minha esposa, o que está faltando aqui dentro? A senhora foi abrindo os meus armários e a senhora não esperou a gente falar. Olhou, tem leite aqui, abriu minha geladeira, tem isso aqui, tem isso aqui. Gente, hoje eu não tenho problema
problema de dizer isso, mas na época eu tinha, porque eu era orgulhoso. E o orgulho, Deus ele foi quebrando. Porque Deus também não trabalha com coração orgulhoso. E Deus foi usando estratégia. E quando eles chegaram lá em casa, eu olhei aquilo assim, eu falei, Senhor, depois que eles foram embora, eu falei, o que aconteceu, amor? Ela, não sei, Deus cuidando da gente, né? Eu falei, sensibilidade, né? Eu nunca experimentei isso. Não na sua vida, só sabe disso. Não vocês demais. Isso me marcou. Ele entrou, viu, não estava faltando nada. Graças a Deus não estava faltando nada. Mas a preocupação dela, de ir lá em casa, saber se eu estava bem, desculpa, eles são meus amigos. Para chegar num grau de amizade desse, você vai ter que penar muito. Porque o padrão aqui é alto. O padrão lá em casa é alto para sentar na minha mesa. O padrão lá em casa é alto para compartilhar o que eu compartilho com a minha família. O padrão lá em casa é alto, então eu não tenho muitos amigos. Eu tenho alguns amigos que cabem aqui, ó, que sentam na mesa comigo. José Man quer dizer que você não leva outras pessoas, eu levo. Mas eu não compartilho tudo. Eu compartilho aquilo que Deus quer que eu compartilhe com ela naquele momento. A minha mesa ela sempre vai estar aberta para todo mundo. A minha casa vai estar aberta para todo mundo. Quando eu digo mesa, eu digo aqui dentro, intimidade. Eu digo dentro daquilo que eu gerei, porque a minha casa é uma casa de bênção. E as pessoas vão na minha casa para ser abençoadas. As pessoas vão na minha casa para enxergar Deus dentro da minha família. Eu amo abrir a minha casa, mas eu não abro o meu coração para todo mundo. A minha casa eu abro. Mas o meu coração não. Quando eu digo na mesa, eu digo do meu coração. Eu compartilho ele com pessoas que estão muito próximas de mim. Agora, com quem está distante, gente, vamos tratar como devemos tratar. Mas ao longo do tempo, essas pessoas elas vão ganhando espaço. E a gente começa a compartilhar alguma coisinha. A gente vai compartilhando um pouco mais, um pouco mais. Então hoje eu tenho alguns amigos. Mas eu comecei a mudar um ambiente dentro da minha casa, dentro do meu lar. Porque eu percebi que algumas pessoas estavam se aproximando. Sabe para quê? Para me colocar dentro de um vaso de planta. Enquanto Deus tinha me enterrar, me plantado numa terra para manar, uma terra para jorrar, uma terra para fazer sombra, uma terra para dar fruto, uma terra para poder frutificar na vida de muita gente. E tinha gente querendo me colocar dentro de um vazio. Eu falei, não vou permitir isso. Eu falei, não dá para mim. Eu comecei a ressignificar algumas coisas. Então entenda o seguinte, esse estágio ele vai tirar você de algumas zonas de conforto, esse primeiro da obediência. Porque obedecer não é difícil. Mas eu vou te falar uma coisa, é muito bom. E no segundo, que é para a gente viver o extraordinário de Deus. Gente, olha para Abraão. Se tornou famoso. E ele não tinha anseio por isso. Se tornou muito rico. Tanto ele quanto Ló, que andavam juntos. Deus também deu riquezas para ele. Perpetuou o nome dele na história. O nome dele foi perpetuado na história. Depois vocês leem Hebreus 11. Onde Deus levou Abraão porque ele obedeceu a primeira palavra. Gente, a gente precisa viver isso. A renúncia de Abraão, ela resultou em uma bênção para toda a humanidade. A renúncia de Abraão resultou numa bênção para toda a humanidade, porque a promessa era que todas as famílias da terra seriam abençoadas por conta de Abraão. As nossas escolhas elas vão influenciar diretamente a vida de quem vai estar à nossa volta. Diretamente a vida de quem está à nossa volta. Dos seus discípulos, dos seus amigos, no seu trabalho. Gente, um sim hoje para Deus, ele vai mudar a sua casa. Um sim hoje para Deus, ele vai mudar o seu emprego. Um sim hoje para Deus, ele vai mudar a sua vida. Eu não estou dizendo que você vai largar o emprego, eu não estou dizendo que você vai largar tudo, não. Ele vai ressignificar tudo isso que você está vivendo. Basta um sim seu para aquilo que Deus está fazendo. Você tem planos? Muito top, que bacana que você tem planos. Eu quero te convidar hoje a pegar esses planos e perguntar para Deus, Deus, esses planos, eles se encaixam dentro daquilo que o Senhor está fazendo? Eu te garanto que a resposta praticamente vai ser 100% não.
Acho que na maioria das vezes vai ser 100% não. Os seus planos, os meus planos, não se encaixam muito diante daquilo que Deus está fazendo. É porque a gente não tem a visão do todo. A gente tem a visão da gente. E as decisões que nós tomamos são as decisões de quê? Se está fazendo bem para mim, então tá bom. O importante é ser feliz, assinado Satanás. Não é isso? A gente toma decisões baseadas naquilo que é bom. São pessoas tomando decisões baseadas no salário. São pessoas tomando decisões baseadas no emprego. Olha, esse emprego aqui está pagando mais, então eu vou mudar e vou para outro lugar, por exemplo. Foi o que aconteceu comigo. Então eu vou para outro lugar. Ei, desculpa, não, peraí. É isso que está condicionando você a tomar esse tipo de decisão? É o salário? É o dinheiro? É o status? Está na hora de ressignificar isso. Pega essa decisão que você tem que tomar e pergunta para Deus: Deus, essa decisão aqui, ela se encaixa dentro do teu plano? Eu te garanto que 100% não vou falar 100% não, mas na maioria das vezes não vai se encaixar diante daquilo que Deus quer fazer. Eu converso com alguns mais próximos e eu digo o seguinte: olha, se teu problema, eu aprendi uma coisa no seminário. O ser humano, ele tem problemas nessas 3 áreas. Se não tiver nas 3, pelo menos uma: sexo, poder e dinheiro. Se você não tiver problema nessas 3, e pelo menos uma área dessa você tem algum tipo de problema. E Satanás também sabe disso. Satanás é capaz de te dar, se você tiver problema com dinheiro, ele é capaz de te dar um dos maiores salários que você poderia alcançar, mesmo não tendo a alfabetização que deveria. É 50 mil que você quer, filho? Eu te dou. Se isso for te afastar do propósito de Deus, fica tranquilo. Satanás, ele é expert em fazer isso. Ele sabe exatamente aonde você tem um problema. Aonde você tem algo que realmente precisa ser tratado. Se o problema é no sexo, fique tranquilo. Satanás tem a pessoa perfeita para satisfazer a sua carne. É aquele homem bonitão, aquela mulher bonitona. Satanás sabe exatamente o que você precisa para largar os propósitos de Deus. E ele vai te oferecer isso. Seu problema é poder? Fica tranquilo. Satanás também sabe disso. Ele vai te dar o status que você quer. É quantos seguidores que você quer no Instagram? Eu quero ter tanto. Eu quero esse status tanto. Eu quero isso aqui. Eu quero aquilo. Satanás, ele vai te dar. Se isso for te afastar do propósito de Deus. Então, as nossas decisões, elas não podem estar condicionadas a essas situações. Não é o ambiente, gente. Não é o ambiente que tem que influenciar nas tuas decisões, mas é uma palavra no Senhor que precisa te direcionar, porque aquilo que você constrói em Deus permanece. O que é construído no Senhor permanece. As decisões que nós tomamos para satisfazer o nosso ego nunca vai conseguir satisfazer o nosso ego. Mas as decisões de Deus, os planos de Deus, ele satisfaz o nosso interior. E te digo mais, ele ainda é capaz de abençoar uma humanidade toda. A gente só está precisando de pessoas que se posicionem em Deus. Só precisamos de pessoas que se posicionem no Senhor de forma firme. Eu sei que muitas das vezes tem circunstâncias que mas não dá mais para mim. Eu sei, porque eu também já passei por isso. Mas quando você romper com essa barreira, fique tranquilo, vai vir uma outra maior ainda. E a gente vai romper, porque afinal de contas eu falei com Deus, eu quero viver um desafio todo dia. Eu quero romper todo dia. Eu sei que vai ser complicado, eu sei que vai ser doloroso, mas eu preciso romper todo dia. Gente, quem tem uma palavra e não se movimenta por ela, é no mínimo um covarde. Um irresponsável. Mas agora que tem uma palavra e se movimenta por ela, a gente vai viver um extraordinário em Deus. A igreja, a comunidade evangélica Reino, ela vem de uma palavra. E nós, quando começamos a Reino, diante de uma palavra que o pastor liberou, Josamã, é aqui. Eu falei, se é aqui, então vamos comprar essa visão, é aqui. Eu lembro que quando nós entramos naquela porta, eu falei, pastor, que top esse lugar. Mas olha, ali dentro, atrás daqueles murinhos vermelhos ali, gente, tem um galpão do tamanho desse aqui, ó. Falei, pastor, vai ser perfeito. Por quê? A gente vai pegar as coisas que estão no outro templo, vamos trazer para ali, a gente vai gastar pouquinho. Aí o pastor falou assim para mim, Jô, não dá. Eu falei, por quê? Porque eu já vi.
Eu tenho uma palavra, Jô, e a palavra é essa. Eu já vi. Eu falei, pastor, então não importa o que eu estou vivendo, não importa o que eu estou pensando, vamos nessa palavra. Porque se eu não tenho uma palavra, eu vou andar com quem tem. Ló, ele foi esperto, ele falou, Abraão, vou contigo. Se você tem uma palavra, eu vou andar com você. Se você não tem uma palavra hoje, comece a andar com quem tem uma palavra. Meus irmãos, como é que eu identifico isso? É muito fácil. É muito fácil identificar isso. É como passar numa padaria assim que sai uma fornalha de pão. Não precisa dizer que é padaria. Quando você sentir o cheiro, você vai saber que é uma padaria. Quando você sentir um cheiro, você vai saber quem carrega uma palavra e quem não carrega. Quando você sentar na mesa, você vai saber que palavra aquela pessoa carrega. Quando você se aproximar dela, você vai perceber. Que cheiro é esse? Esse eu conheço. É Jesus. Você vai conhecer quando você estiver do lado de uma pessoa que carrega uma palavra. Sabe por quê? Porque ela vive o extraordinário de Deus todo dia. Ela vive o extraordinário de Deus todo dia. E eu decidi. Falei, Senhor, o Senhor já me deu uma palavra. Eu preciso viver essa palavra. Não dá mais. Não dá mais para eu negar isso. Eu vou ser obediente, Pai. Eu vou ser obediente. A Bíblia, ela fala da história de Abraão e o quanto bem sucedido ele foi. Eu não estou falando de financeiro. Ele obedeceu, dinheiro foi consequência. Status foi consequência. Ser famoso e ser escrito no livro de Hebreus foi consequência. De quê? Da obediência. Quer perpetuar o seu nome na face da terra, ou pelo menos dentro da sua família? Seja obediente a Deus. Seja obediente àquilo que Deus está falando, àquilo que Deus está fazendo. Eu te garanto que o seu filho daqui a um tempo, ele vai falar assim, eu quero ser igual ao meu pai. Isso é perpetuar o nome na terra. Eu quero ser igual ao meu pai. E o seu neto vai dizer, olha, eu quero ser igual ao meu avô, porque o meu avô ensinou o meu pai. Então, se você quer perpetuar o seu nome na face da terra, começa a ser obediente ao Senhor. Começa agindo em obediência. É o primeiro estágio. O segundo é viver o extraordinário, gente. Só que o mais bacana é que o extraordinário de Deus não vai te corromper. Porque quando o extraordinário de Deus vier sobre a sua casa, vier sobre a sua família, o seu coração, eu creio em Deus, ele já vai estar totalmente sarado. Ele vai estar totalmente guardado de tudo isso. Porque está se movimentando por uma palavra. Você não vai se movimentar por aquilo que Deus pode te dar. Não. Eu nem quero. Eu falei, Senhor, eu quero me movimentar por um princípio da obediência. O restante de tudo é consequência. Se o Deus julgar necessário tornar você rico, ele vai fazer. Porque ele sabe que o seu coração não está na riqueza. O seu coração não está naquilo que Deus, nos recursos, por exemplo. Eu lembro quando nós fomos construir aquela parede ali. E o pastor falou assim, Jó, a gente precisa fechar a parede. Eu falei, vamos sim. Aí, vamos ligar lá para a loja, vamos. Custava acho que 10 mil. 7 mil. Isso, 7 mil reais. Eu falei, pastor, até que o orçamento deu 7 mil reais. Ele, tá bom. Aí eu falei, vamos encomendar. Vai encomendar, pastor? Ele falou, vamos, tem que fazer o Pix. Tem aí? Ele falou, tem não. Eu falei, oi? Eu falei, como assim, pastor? Ele falou, não, fica tranquilo, vai vir. Eu falei, vai vir o quê, pastor? A gente tem que fazer o Pix agora. Aí ele, vai vir. Gente, não deu 5 minutos. O telefone dele toca. Pastor, tá precisando de alguma coisa aí? Aí eu tô, já precisando, né? Já tá fazendo obra, né? Tá precisando de quê? Ele? Aquilo que Deus tocar no teu coração. Ele falou, então tá, pastor, R$3.500. Hã? Foi total? Ó, 7 mil reais. Eu pago o material. Eu falei, não acredito não. Eu tava do lado, eu falei, eu tava incrédulo, do lado. Deus fazendo e eu incrédulo do lado. Eu falei, eu preciso romper com isso. Eu preciso agora entender que a condição que eu estou vivendo, o ambiente que eu estou vivendo, não pode definir as decisões. Eu preciso tomar uma decisão na tua palavra, eu preciso agir em fé, eu preciso andar em fé. E eu falei, a pior coisa que eu fiz foi andar do lado dele. Gente, vocês sabem do que eu estou falando, vocês também andam, ele tem esse acesso. Esse casal, ele vive o extraordinário. Tudo que Deus fez, eles não tinham nada. Mas Deus fez tudo, Deus é expert em fazer tudo com nada que a gente tem. Mas aquilo tudo que você tem, desculpa, Deus não vai precisar de nada disso. Ele precisa só do teu coração e do meu.
E, gente, é incrível. Então, muitas pessoas hoje buscam viver o favor de Deus. Isso não é errado. Errado é quando isso se torna o foco principal. Eu quero só o favor, mas eu não quero o relacionamento. Não. Vamos parar com isso. Vamos parar de querer viver os favores de Deus e estabelecer um relacionamento com Ele. Já estou me direcionando para o final, tá? O ministério de louvor também já pode vir. Então, assim, gente, os nossos planos, eles nunca vão atender às exigências de Deus. Mas os planos de Deus suprirão as nossas expectativas. Sempre irão suprir as nossas expectativas. Não só a nossa, mas de toda a humanidade. De toda a humanidade. Os nossos planos nunca atenderão às exigências de Deus. Mas os planos de Deus suprirão as nossas expectativas e a de toda a humanidade. Nosso Deus, Ele é perfeito. Ele tem um plano para você e para mim. Josemã, você começou a falar sobre uma palavra. Mas eu não tenho uma palavra, Josemã. O que é que eu faço? Eu quero te convidar hoje a querer romper com isso. Se você não tem uma palavra, eu quero te fazer um convite. Ande com quem tem uma palavra. Defina hoje com quem você vai andar. Defina hoje quem você vai ouvir. Defina hoje quem vai se assentar com você. Defina hoje o ambiente profético dentro da sua casa. Defina hoje o ambiente profético dentro do seu trabalho. Defina hoje um ambiente profético dentro da sua faculdade. Mas defina hoje. Hoje é o dia que Deus separou para você tomar uma decisão. E essa decisão, se você não tem uma palavra, ande com alguém que tem uma palavra. Andar com quem tem uma palavra traz um norte. Andar com quem tem uma palavra nos faz ter discernimento de como tomar uma decisão. Quantas decisões impensadas você já tomou? Quantas decisões nós tomamos ao longo do tempo que, se a gente pudesse voltar no passado, nós voltaríamos. Por que que eu fiz isso? Já foi, gente. Já foi. Mas daqui para frente tem uma nova oportunidade de você viver o extraordinário. Hoje tem uma nova oportunidade. Deus está te dando uma nova oportunidade de viver o extraordinário nele, no plano dele. Você veio para uma quinta fé e eu estou te convidando a dar um passo de fé para o Senhor. Você fala assim, Josemã, eu preciso andar com quem tem uma palavra. Então eu vou fazer um convite muito melhor. Vamos andar com a palavra. Projeta a primeira para mim, João 1:1, por gentileza. João 1:1. Quem é a palavra? Quem é a palavra? João 1:1. Projetou? No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. O verbo é a palavra. Josemã, eu não tenho uma palavra. Você não tem porque você não quer ter uma palavra. Você quer uma palavra hoje? Jesus está aqui te esperando, filho. Jesus está te esperando para você tomar uma decisão hoje. É agora, não é outro dia, não é outro momento, é agora. Assim como Abraão foi obediente à voz do Senhor e disse, Senhor, eu vou, eu não sei para onde o Senhor vai me levar. Eu estou te convidando hoje a tomar uma decisão diante de Deus, diante da igreja e falar, Senhor, eu quero essa palavra, eu quero o Senhor. É hoje. Eu quero te convidar a aceitar esse que é a palavra. Esse que é a palavra. Meus irmãos, você se movimenta por quê? Eu me movimento por conta da palavra. Eu me movimento por conta de Cristo. Eu me movimento por conta daquele que morreu na cruz por mim. É por Ele que eu movimento. É por Ele que eu ando. Por Ele, para Ele. São todas as coisas. Inclusive a minha e a sua vida. A nossa vida é dele. A nossa vida é para Ele. E a nossa vida não tem sentido fora dele. Esse complexo que você está vivendo, esses pensamentos que estão
acabando contigo. Essa vida que você está levando é resultado das suas decisões. Está na hora da gente ressignificar tudo isso. E só tem um jeito. Só tem um jeito, ressignificar em Cristo. Não tem outro jeito. Eu quero te convidar a ouvir essa canção. E que essa canção verdadeiramente toque o teu coração como essa palavra já tocou. E você hoje toma uma decisão de aceitar ao Senhor, assim como um dia eu fiz, de aceitar a Deus como teu Salvador. Junto ao poço estava eu, um homem judeu, viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, e me ofereceu uma água que corre sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi falar, quem a minha alma esperou, fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. És por quem a minha alma esperou, fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Ouvir falar de decisão te deixa inquieto. Porque tem uma palavra que anda em paralelo com a decisão, é indecisão. Só que eu digo para você que o indeciso já decidiu não decidir. Então, apesar das suas escolhas, das propostas para você, quando você fica indeciso, você já decidiu não decidir. Isso é muito simples. Se a sua esposa chegar para você e falar, vamos no shopping comigo hoje? E você disse para ela, eu não sei se eu devo ir. Você já disse para ela, nós não vamos. Porque se você quiser, você diz, vamos. A decisão é para quem tem coragem. Interessante que Abraão, ele recebe uma palavra que mudou não só a vida dele, mas mudou a vida da geração que veio após Abraão. E por causa de Abraão, as famílias na terra foram benditas. Espera aí. Por causa de uma palavra que Deus ofereceu e propôs para Abraão. Se Abraão tivesse dito não, Deus levantaria outro nome, por causa de outro nome, as nações da terra seriam benditas. Deus não para um propósito por causa de um indeciso.